Capítulo 3 A maldição da consciência cauterizada. Ela escreveu nas cartas: proclamem um jejum e coloquem Nabote diante do povo. Ponham 2 homens perversos para depor contra ele, dizendo: Nabote blasfemou contra Deus e contra o rei. Depois levem-no para fora e apedrejem-no até a morte. Assim, 2 homens corruptos apresentaram-se contra Nabote diante do povo e testemunharam, dizendo: Nabote blasfemou contra Deus e contra o rei. Então o levaram para fora da cidade e o apedrejaram até morrer. Depois mandaram notícias a Jezabel: Nabote foi apedrejado e está morto. 1 Reis 21, 9, 10, 13 e 14. Belial, aliado ao espírito de Jezabel, opera para corromper profundamente a consciência humana, levando as pessoas a agirem com total falta de remorso. Com a mente cauterizada, tornam-se insensíveis ao pecado, e o que antes lhes causava temor e arrependimento, agora é praticado sem peso algum. O relato da morte de Nabote é um exemplo terrível dessa obra maligna. Para satisfazer o desejo de possuir a vinha de Nabote, Jezabel elaborou uma trama perversa. Sob o pretexto de um jejum sagrado, ela posicionou 2 homens de má índole, chamados na escritura de filhos de Belial, para testemunharem falsamente contra ele. A acusação de blasfêmia levou Nabote à execução pública, mesmo sendo ele inocente. Quando o espírito de Belial domina uma pessoa, o certo e o errado se confundem. A mentira é tratada como verdade, e a justiça é pervertida para favorecer os interesses dos ímpios. Isso é o que a Bíblia descreve como ter a consciência cauterizada. 1 Timóteo 4:2, insensível, incapaz de ouvir a repreensão do Espírito Santo. Belial continua, até hoje, tentando contaminar lideranças políticas, religiosas e sociais. Seu objetivo é instaurar um sistema onde o mal é exaltado e o justo é silenciado ou destruído, exatamente como fizeram com Nabote. Vivemos tempos em que é necessário discernimento. Muitos justos, como Nabote, têm sido perseguidos por se manterem firmes na verdade. Mas a Escritura garante: o Senhor é o justo juiz, e ele defenderá a causa dos seus servos. A cauterização da consciência é uma maldição progressiva. Começa com concessões pequenas ao pecado e termina com o coração endurecido. É por isso que devemos manter nossos corações sensíveis diante de Deus, examinando-nos diariamente, para não sermos enganados. A oração do salmista continua sendo essencial para nós hoje. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me, e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Salmos 139, 23, 24. Neste episódio, vemos claramente Jezabel e Belial operando em aliança. Jezabel arquitetou um plano maligno para tomar a vinha de Nabote, e para isso usou homens corrompidos, descritos na Bíblia como filhos de Belial. Esses homens foram recrutados para levantar falso testemunho contra Nabote. A palavra de Deus relata que 2 homens vadios vieram e se sentaram diante dele, acusando perante o povo. V 13. Belial, cujo nome significa sem valor, é um espírito que leva as pessoas a agirem sem temor de Deus, sem moralidade, sem consciência. Quando Belial atua, a capacidade de discernir entre o certo e o errado se perde. A consciência é corrompida a ponto de aceitar e praticar o mal sem arrependimento, exatamente como aconteceu aqui. Esses 2 homens, sem qualquer peso de culpa, mentiram publicamente, levando à morte um homem inocente. Assim é a obra do espírito de Belial. Ele anula a consciência, tornando-a insensível, para que os indivíduos cometam injustiças terríveis como se fossem atos normais. A aliança entre Jezabel e Belial é mortal. Enquanto Jezabel manipula e planeja, Belial executa através da corrupção moral. Se não vigiarmos, nossa consciência também pode se tornar insensível ao pecado. É por isso que devemos continuamente pedir a Deus que mantenha nossos corações puros, atentos à voz do Espírito Santo e firmes na justiça, mesmo diante das pressões do mundo. Paulo declara, mais adiante, que existem pessoas que pela hipocrisia falam mentiras, tendo cauterizada sua própria consciência. 1 Timóteo 4:2. Em outra tradução da Bíblia, NTLH, está escrito que sua consciência está morta, como se tivesse sido queimada com ferro em brasa. O termo cauterizar significa adormecer ou amortecer. Uma das maneiras que Belial usa para levar os homens a cometerem ações perversas é justamente essa: anestesiando suas consciências. Quando a consciência é cauterizada, a pessoa é capaz de realizar os atos mais terríveis sem sentir culpa ou remorso. Todos nós nascemos com uma consciência, uma noção do que é certo e errado. Para que consiga dominar uma vida, o inimigo precisa primeiro neutralizar essa consciência. Em Tito 1,15, a palavra diz que tanto a mente quanto a consciência podem ser corrompidas, ou seja, tornadas impuras e contaminadas.
Essa corrupção é obra direta dos espíritos malignos, que atuam para deformar a percepção moral. Quando a consciência de um homem ou mulher é adormecida, eles se tornam vulneráveis à ação de toda sorte de espíritos imundos e acabam por mergulhar em maldições terríveis. Tornam-se capazes de realizar atos que antes julgariam impensáveis. Hoje vemos muitos que já não consideram práticas como o homossexualismo, o lesbianismo ou o incesto como pecados. Essa aceitação se deve ao trabalho de Belial, que cauterizou a consciência da sociedade, transformando tais práticas em algo que é visto como normal e até celebrado. Uma consciência cauterizada faz com que o ser humano ultrapasse todos os limites de corrupção e degradação. Não há praticamente nada que ele não esteja disposto a fazer quando está debaixo dessa terrível maldição. Orações. Pai, assim como aqueles homens prontos para apedrejar a mulher surpreendida em adultério foram, um a um, se retirando, convictos pela própria consciência, até que apenas Jesus e a mulher ficaram ali. João 8, 9, 10. Convence também a mim dos pecados que tentei esconder e leva-me ao verdadeiro arrependimento. Pai, que eu seja como Paulo, que, diante do Sinédrio, declarou: Irmãos, tenho vivido até hoje diante de Deus com toda boa consciência. Atos 23:1. Senhor, mantenha viva em mim a esperança da ressurreição, tanto dos justos como dos injustos, como Paulo afirmou. Por isso procuro sempre manter minha consciência limpa diante de Deus e das pessoas. Atos 24, 15 e 16. Pai, reconheço que, como cristão, creio que há um só Deus, o Pai, de quem vêm todas as coisas, e para quem vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem tudo existe e por quem vivemos. Contudo, também compreendo que nem todos têm esse entendimento. Alguns, ainda marcados pelos antigos costumes com ídolos, comem alimentos sacrificados como se ainda fossem oferecidos a eles, e a consciência deles, sendo fraca, se contamina. 1 Coríntios 8, 6, 7. Dá-me sensibilidade para com aqueles cuja consciência ainda é frágil. Pai, Tua palavra nos adverte para que nossa liberdade não se torne motivo de tropeço para os mais fracos. 1 Coríntios 8, 9. Ensina-me a ser cuidadoso, para que minhas ações não machuquem ninguém, pois pecando contra os irmãos, ferindo sua consciência fraca, pecais contra Cristo. V 12. Senhor, faz-me digno de dizer como Paulo: nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência, de que, com sinceridade e simplicidade de Deus, não com sabedoria humana, mas pela graça de Deus, temos vivido no mundo, especialmente entre vós. 2 Coríntios 1:12. Pai, eu renuncio a toda prática vergonhosa e oculta. 2 Coríntios 4:2. Rejeito todo engano e distorção da Tua palavra, e procuro agir de forma aberta e honesta, recomendando-me a consciência de todos pela manifestação da verdade. Mesmo se o Evangelho estiver encoberto, está encoberto para os que se perdem. 2 Coríntios 4:2, 3. Senhor, protege-me de ter uma consciência cauterizada. Que eu te sirva com integridade e temor. Assim como Paulo afirmou, temendo ao Senhor, procuramos persuadir as pessoas, mas somos plenamente conhecidos por Deus, e espero que também o sejamos as vossas consciências. 2 Coríntios 5:11. Pai, faz de mim um mestre fiel da Tua palavra, como Paulo orientou Timóteo, para que eu não ensine doutrinas falsas nem me envolva em discussões vãs que desviam da fé. Que tudo o que eu ensinar tenha como objetivo o amor que vem de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sincera. 1 Timóteo 1:3-7. Que todo o meu agir brote do amor, de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé genuína. V 5. Senhor, fortalece-me para combater o bom combate, conservando a fé e a boa consciência. 1 Timóteo 1:18-19. Pai, se eu viver de forma pura e proteger minha consciência, serei um servo digno de Teu serviço. Se me concederes a honra de servir como diácono, que eu siga o ensino de Paulo. Da mesma forma, os diáconos devem ser dignos, não hipócritas, nem entregues a muito vinho ou a ganhos desonestos, mas guardando o mistério da fé em uma consciência pura. E que também sejam primeiro provados, e depois, se forem irrepreensíveis, exerçam o ministério. 1 Timóteo 3:8-10. Pai, quero poder dizer como Paulo: dou graças a Deus, a quem sirvo com uma consciência pura, como fizeram meus antepassados, ao lembrar-me de Ti constantemente nas minhas orações, noite e dia. 2 Timóteo 1:3. Senhor, ao nos aproximarmos de Ti, que o façamos com um coração sincero e com plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água pura. Hebreus 10:22. Ajuda-me, Senhor, a contar com o apoio dos intercessores fiéis, para que orem por nós, pois estamos certos de que temos uma boa consciência e desejamos viver de maneira honrosa em tudo. Hebreus 13:18. Senhor, dá-me uma consciência sempre sensível à Tua vontade, lembrando-me de quanto sofrestes por mim. Que eu suporte sofrimentos injustos com paciência, pois se alguém suporta tristeza, sofrendo injustamente por causa da consciência para com Deus, isso é louvável. 1 Pedro 2:19-20. Pai, que eu seja o tipo de cristão que obedece à Tua orientação,
Santifiquem Cristo como Senhor em seus corações, estando sempre prontos para responder a qualquer pessoa que pedir a razão da esperança que há em vós, mas façam isso com mansidão e respeito, mantendo a boa consciência. Assim, aqueles que falam mal de vocês ficarão envergonhados por causa da boa conduta que tem em Cristo. 1 Pedro 3:15-17. Pois é melhor sofrer fazendo bem, se essa for a tua vontade, do que sofrer fazendo mal. A Adoradores convida você a se tornar um patrocinador. Semeie no nosso ministério. Com a sua oferta poderemos produzir muito mais vídeos. Este é um ministério independente e, por isso, precisa da sua participação. Inscreva-se no canal e compartilhe os vídeos. Seja um multiplicador desta visão. Se você se sentiu tocado por essa revelação celestial, inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo e continue a jornada conosco. Que a paz e o mistério de Deus estejam sobre você. Obrigado por assistir até o final, e até o próximo vídeo.